vamos lá. Nesta edição da TV Espaço Mulher, nós trazemos uma entrevista muito interessante. Com certeza vocês vão ficar encantados, né, com a simpatia e a cultura dela. Se trata da Ana Beatriz Nascimento. Ela é uma bibliotecária e ativista sociocultural. E que me encantou que no meio do currículo dela, ela põe feminista. Eu achei extraordinário, porque nos meus 40 anos de militância, a primeira vez que eu vejo uma mulher com essa coragem de se colocar com todos os tipos de preconceitos, perseguições e tal. Então, aqui meus parabéns antecipadamente à senhora, né, por essa sua militância que a gente tem, né, não adianta, mas que realmente colocar no currículo foi a primeira vez. Então, meus parabéns. Maravilha, assim, nota 1000. Mas vamos lá. Então, passado esse momento aqui de descontração, né? Gostaria dos seus cumprimentos aqui às nossas internautas, os nossos internautas, e depois nós vamos conversar um pouco da sua formação, tá bom? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque é uma honra estar participando de uma programação da TV Espaço Mulher. Falávamos desse tempo que você está com esse projeto, né? Eu creio que isso é um propósito de vida, e eu extremamente agradecida. Espero contribuir e vamos conversar sobre a nossa profissão, sobre o que é ser feminista também. Eu acho que não é o que é ser, é o que se tornou, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna. Eu também me descobri feminista um dia desses, né? Com as nossas experiências de vida, né? Com situações que a gente não pode mais deixar que aconteçam. É Então, verdade. é isso. Então, que bom. Eu estou muito feliz. Eu espero que a gente tenha um bate-papo legal. Nós aqui estamos honrados. Só diz para o pessoal qual é a cidade que você está. Nossa, eu sou pernambucana, né? Isso, eu moro em Recife, no centro da cidade, literalmente, né? Como a gente costuma dizer aqui, no Vucu-Vucu, né? Na agitação. E tenho uma experiência, eu sou bibliotecária, minha maior experiência é dentro de bibliotecas universitárias. Atualmente, eu trabalho como bibliotecária na Universidade Católica de Pernambuco, né? E eu estou, assim, com cerca de 25 anos de profissão, né? Olha que coisa linda. Eu tenho que dizer que comecei cedo, que é para o pessoal não começar a fazer conta, né, da idade. Esse sotaque, hein, gente? Que coisa interessantíssima, né? Mas eu fico muito honrada também com a sua presença, com a indicação da Suzy Leite, que é uma grande. Eu digo assim que ela é a administradora dos grandes talentos, né? Ela sempre encontra alguém para indicar, é extraordinário. Mas ela também é uma pessoa maravilhosa. Agora diz assim, dentro da sua área, nesse trabalho que a senhora já destacou, quais são as atividades principais, pelo menos 3, de que exerce dentro desse cargo, digamos, que ocupa atualmente? Veja, a maior atividade, né, nós trabalhamos em biblioteca, mas como bibliotecários, a nossa formação maior é para gestão de bibliotecas, gestão do conhecimento, trabalhamos com informação, né? E então, dentro da formação, você aprende as disciplinas específicas, né, como catalogação, indexação, informação para a biblioteconomia, mas aprende também informações complementares como marketing, administração, e por aí vai. No entanto, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais me dedico é o serviço de referência, que é o atendimento ao usuário. E nesse serviço de referência, nós também temos a parte de extensão, né, a parte pedagógica da biblioteca, então, assim, o atendimento ao usuário, a temática pedagógica dentro da biblioteca, e não poderia deixar de ser a sociocultural, porque eu tenho formação também em gestão de eventos, então a biblioteca, para mim, também é um grande celeiro cultural, onde as pessoas devam ir também para se informar, mas também para assistir um show, assistir um recital. A biblioteca, ela também tem esse papel e isso muito me agrada.
Certo. Também eu observei no seu currículo que a senhora disse que está participando de 2 projetos sociais culturais e considerei-os muito interessantes. Tem como contar ou é segredinho? Ah, não, é Segredinho segredo não. profissional não dá, né? Não dá, não dá. Mas dá para Né? contar para a gente saber Não, que, com eu certeza. gostei da ideia, né? Olha, durante a minha experiência, a gente vai conhecendo pessoas e aí que começa o meu processo com o feminismo, né? Estava eu fazendo uma instalação, né, junto com a equipe dentro da biblioteca, uma exposição sobre um teólogo chamado Joseph Comblan, que ele fazia parte também dessa teologia da libertação, e ele tem uma descrição sobre santidade. Ele diz que santos são pessoas que estão no meio do povo, que são capazes de fazer ações, coisas extraordinárias dentro de toda limitação. Então, com isso, eu comecei, essa frase dele, esse texto me tocou muito, e eu comecei a identificar, no Dia Internacional da Mulher, andando pela cidade, que todos os cartazes e outdoors e propagandas de lojas só faziam menções a mulheres que tinham uma experiência administrativa, que eram gestoras, que tinham sucesso, mas aquelas mulheres que, do dia a dia, que faziam faxina na nossa casa, que eram as serventes da biblioteca, ou que estavam lá como ambulantes, ou que dos dia a dia trabalham, nos atendem nos comércios, nos hospitais, essas mulheres nunca eram mencionadas. Então eu comecei a fazer um paralelo de santidade com essas mulheres. E aí surgiu Elas Não São Santas, que era justamente um projeto biográfico e fotográfico, que nós entrevistávamos mulheres comuns. Eu, que estava lá na parada do ônibus esperando o meu transporte para ir trabalhar, e outras mulheres que não tinham visibilidade, mas que elas poderiam contar a história delas, e aí teríamos um ensaio fotográfico. Aí tem um detalhe. O ensaio fotográfico, elas eram divididas em 2 partes. Nós fazíamos uma versão de uma santa cristã e uma versão de uma santa africana, porque aqui em Recife é muito forte o candomblé, a umbanda, a Que jurema legal. e também o cristianismo. E as pessoas, de repente, né, tem uma padroeira aqui, que é Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente vê no dia de Nossa Senhora do Carmo, que é um dia muito importante, como se fosse o Círio de Nazaré para Belém, não é? Uhum. Que se comemorou, ainda há pouco ainda estávamos falando dela. É uma movimentação na cidade, então todo mundo nessa hora, nessa mística, se mistura. E nós Certo. queríamos fazer esse detalhe. Então, esse projeto foi de um significado muito especial, porque nós colocamos pessoas que eram empregadas domésticas para fazer um ensaio fotográfico e para contar a vida delas. E depois fizemos uma exposição. E elas foram convidadas para falar nessa exposição. Pessoas que nunca tinham entrado na universidade, pessoas que nunca tinham saído daquela rotina de trabalho, e aí isso foi muito significativo. Muito Né? lindo mesmo, sinceramente emocionante. Arrojado também, né? Eu imagino assim, aquelas pessoas que só elas que são maravilhosas, que perda de tempo elas dizem na cabeça delas, né? Porque acham assim que só elas que mereceriam esse destaque, né? Elizabeth, é interessante assim, que essa questão, é, e aí eu me remonto muito a Paulo Freire, né, daquela educação bancária, que sempre tem aquele que sabe, e aquele que É, não sabe é aquele é que verdade. aprende, né? E, assim, e aquele conhecimento do que é dito que não sabe, ele é como se ele não tivesse nada para passar para a gente, né? Uhum. Imagina se todo mundo tem uma expertise em muitas áreas do conhecimento. Quem sou eu? Eu sou bibliotecária. Tirando a minha área de conhecimento, que eu tenho muito a aprender ainda, né? E eu não sei, com certeza, nem 10% do que essa profissão me exige, e muita coisa eu tenho que estudar. Não, gente, isso aí eu não estou sabendo fazer, eu tenho que estudar. Imagina dos demais tipos de conhecimento, né? É Então, quem verdade. sou eu, né? Mas depois você teve um segundo projeto, me parece,
que você inovou o atendimento público durante né, que a demanda que tem na biblioteca durante a pandemia, né? O que você fez de novo? Vamos lá. É inovadora. Não foi novo para que já existe, mas foi novo para o trabalho que a gente desenvolve, foi o podcast. É chamado de Bibliocast. Então, você acredita, né, durante a pandemia, nós, em toda a insegurança de saber se iríamos voltar a trabalhar, perdendo muitos parentes e amigos, enfim, é aquele estado de sítio, né, um estado total de insegurança. Então, começamos a dizer, nós temos que sobreviver enquanto biblioteca, porque a gente tem que desconstruir que o acesso à biblioteca só é físico. Então, vamos fazer o seguinte: vamos criar um meio de comunicação pela internet, mais um meio que não seja um canal de atendimento, e que a gente possa conversar e interagir. Então, formamos eu e um outro bibliotecário, o Pedro Manuel, o Bibliocast, que é o podcast da biblioteca. Então, nós vamos dar notícias da biblioteca, mas pedir pauta para os usuários, os alunos, professores. E, de repente, a gente estava conversando com as pessoas, e a gente estava muito carente disso, né? Desse encontro. Muito sensacional, sinceramente. Inovador também, né? Aí também eu li no seu currículo algo que me chamou muita atenção, né? Que a senhora integra a consultoria educacional híbrida. Aí, entre parênteses, está assim, aponterecife.com. Posso saber do que se trata, ou é segredo profissional? Quais os benefícios dessa invenção aí? Agora a senhora é uma grande inventora social. A única coisa que eu estou guardando segredo é sobre o meu peso, que eu não estou revelando nem para minha mãe. Mas, assim, veja, a gente na pandemia também se reuniu, isso finalzinho de 2019, com mais dois amigos, porque eu digo sempre assim, olha, manter uma rede de amigos e aí se você mantém essa rede, tem conexões, você só cresce. Então a gente vai reunindo as ideias e os propósitos, e o que eu sempre tenho pensado desde a pandemia, isso com mais seriedade, é que não dá mais para a gente perder tempo fazendo coisas que não façam sentido para a vida da gente. Então, sempre, né, digo assim, gente, as pessoas estão morrendo de uma forma assustadora, né? Por falta de conhecimento, por falta de acesso às políticas públicas. Então, o que a gente fez? Ó? A gente queria, nosso público, que a gente tem mais contato com professores, são empreendedores sociais, então a gente quis, juntamos uma jornalista, né? Eu sempre junto com jornalistas, adoro um jornalista, um publicitário, editor científico, e eu, uma bibliotecária, eu sou muito metida nesse meio. Criamos uma empresa, né, chamada A Ponte Recife, e em Recife, por quê? Recife tem uma tradição de pontes, né, que são construídas, e a construção de uma ponte, né, que é a ponte do Limoeiro, a ponte Maurício de Nassau, a ponte da Conde da Boa Vista, essas pontes elas criaram uma revolução na cidade, né, que permitiram mais uma forma de transporte que não fosse de barcos ligando uma ilha a outra. E assim, a ponte, ela, para você chegar até o outro lado, exige um esforço seu, exige que você se locomova. Então, é uma empresa que trabalha, somos empreendedores sociais, educacionais para a área da educação, que trabalha com professores, que trabalha com pesquisadores, para que eles, no caso de dificuldade com a inclusão digital, né, com tudo relacionado à publicação científica, à inclusão digital, a currículo, a formação, a gente possa ajustar. Né? Então, a gente diz assim, vamos atravessar essa ponte. É bom chegar ao outro lado, mas a gente tem que se esforçar e tem que ver quais são as dificuldades. Então, essa consultoria educacional, a gente não gosta muito de chamar de consultoria. Por quê? Como empreendedores sociais, a gente tem que pensar em como cobrar isso. Então, aí vem o diferencial. A gente também faz uma troca de serviços. Se você não tem dinheiro para pagar, a gente vai conversar o que você pode oferecer para a gente de serviço. Esse serviço pode não ser para mim especificamente,
mas pode ser para alguém que faça parte da minha rede e que esteja precisando. Certo. Então, é uma colaboração grande e tem funcionado. A gente tem ficado muito satisfeito com isso. Excelente ideia. Parabéns aí para a senhora e a sua equipe toda, e não os colaboradores voluntários. É, eu achei muito interessante, professora, quando a senhora se destaca como feminista. Decididamente foi o primeiro, até E agora o único. E eu achei isso assim, extraordinário, porque as pessoas são muito engraçadas, principalmente as mulheres, né? Às vezes elas têm as ONGs até voltadas para as outras mulheres, né? Tem algum trabalho social para as que são mais carenciadas. Entre si elas se reúnem, tem um momento cultural, social delas, né? Mas, digamos assim, é um trabalho social mais feminino, eu diria, né? uhum, Eu, por exemplo, tenho desde moça, já são quase 40 anos na área de jornalismo assumido propriamente. Naquele tempo, se dizia empreendedora, era simplesmente empresa individual, imagina. Agora já tem um monte de denominações, né? E e, então a gente começa uma coisa fazendo, né? Começa uma revista mostrando o mercado, as mulheres, os profissionais da área de beleza, enfim. Nossa, mas eu passei tantos títulos pejorativos na minha vida e continuo até hoje, que é uma coisa impressionante. Eu não fiz nada errado para ninguém, eu apenas começa assim, divulga, mostra, né, as mulheres no movimento, no trabalho, na conquista, né, fazendo capa de mulheres, inclusive já fazia naquela época, imagina, 81, plena revolução, quer dizer, assim, até hoje eu carrego, acho que um karma, certo? Dessa coisa de fazer a comunicação para as mulheres. Então já ouvi muitas vezes o termo pejorativo, como se fosse para xingar a gente. Você é uma passa de uma feminista. Então, é, eu fiquei até agora. Estou mostrando assim um pouco no humor para a senhora ver que coisa impressionante. Não sei pois se é questão é. da cidade, ou se é porque é do sul, Não, né? não. O que é que tem valido para a senhora, no momento que coloca esse no seu currículo, o que é que mexe com o sentimento das pessoas, sei lá, da atitude das pessoas? Não dá uma reação, nada? Como é que funciona Não, isso? É pronto, eu corajosa. acho assim, que é uma questão de. Ainda bem que a gente está num período de mudanças, né? De É, mudanças. E eu sinto um movimento mais receptivo, né? Mas isso vem de uma transformação pessoal, mas vem também de um movimento, porque muitas mulheres têm morrido, o número de feminicídio cada vez mais alto. verdade. Então, assim, tem certas coisas que você não dá para mais fechar os olhos. Mas, com relação ao nome pejorativo, gente, isso vem de uma prática. Você imagina, quando Cristóvão Colombo errou o caminho das Índias, foi parar no Brasil, né? E aí ele intitulou os habitantes de índios, né? É, Os habitantes não se chamavam de índios. Quem chamou de índio foi o Cristóvão Colombo lá. Então, assim, é, eles hoje se chamam de índios para conversar com o homem branco, né? é, E nós, mulheres, né? O nosso nome mulher mesmo vem de uma origem, o nome mulher vem do latim que significa mole, né? Algo frágil, algo vulnerável, né? E imagine, o feminino vem de fides minus, que é com menos fé, que é algo também bem pejorativo. Então, assim, a origem do que se refere à mulher é muito negativa, né? E também a participação da mulher nesse espaço do trabalho, foi o que colaborou, que contribuiu, né, e que deu visibilidade. Agora, o que, que a gente. Eu penso assim, por que eu digo que sou feminista? Sim, porque eu já passei por questões de violência doméstica, violência psicológica, né? Nós somos, eu acho que eu encontrei um monte de sobreviventes, né? E nós temos um caminho árduo pela frente, mas um caminho muito gostoso no sentido de que qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é de educação. Nosso trabalho é pegar nosso filho pequenininho e dizer assim, a gente tem que ter uma atitude de respeito,
a todo mundo que pensa diferente de nós, todo mundo que age diferente, homens, mulheres, dentro de casa, tem a mesma participação. Então, assim, como eu digo que é uma prática feminista, a prática feminista é que aqui nós não temos nenhuma prestadora de serviço doméstico aqui em casa. Todo mundo tem sua participação, desde a pequena de 10 anos até o mais velho de 52 anos, até essa daqui de 48 anos, minha idade. Então, assim, me lasquei. Disse minha idade, entreguei o jogo. Mas, assim, a gente precisa construir o feminismo a partir desse momento, desse envolvimento colaborativo. Então, a partir daí, vamos começar a educar. Por que matar a mulher se a mulher não quer mais manter um relacionamento com você? Né? Por que não pagar o mesmo salário se a mulher desempenha as mesmas funções que você? Né? Um dia desse, faz um tempo, eu escutei uma entrevista da Marília Gabriela, que depois de uma reunião ela descobriu que recebia, não é, menos, era jornalista que recebia menos que a equipe dela, né, que o salário era menor porque ela era mulher. Então, assim, esse é o mínimo. A gente não tem integridade, precisa de garantia de direitos. Por exemplo, Elizabeth, dentro do meio científico, nós temos uma rede de mulheres cientistas, né? O que essa rede de mulheres fez? Ela lutou, agora na pandemia, para que as mulheres que engravidassem pudessem colocar no currículo Lattes a licença maternidade. O que significa? É cientificamente aprovado com a mulher que ela tem um filho, que ela engravida, ela perde cerca de 3 a 4 anos na sua produção científica, né? Então, obviamente, como é que a gente vai criar uma política pública de equiparação, né, com a mulher que decide ter filho e quer ser cientista, continuar, não é? Ela tem o direito das duas coisas, de optar. Então, foi criada uma política que a mulher informa as suas licenças maternidade. E isso é compreendido no sentido de que, nesse período, a produção dela naturalmente vai reduzir. Né? Então, assim, o feminismo ele existe nessas ações, nessas políticas. E hoje eu vejo que ainda existe um resquício, né, de comportamentos, né, que permanecem por questões mesmo do machismo estrutural, né? Assim, nós não somos educadas para ser feministas, né? Somos educadas para ser machistas. Mas, professora, nós estamos passando um momento bastante constrangedor e difícil no Brasil, né? E por sorte, eu digo assim, né? Por alegria nossa de mulheres, há uma procuradora do Ministério Público Federal que se formou na área de cibernética e ela se sensibilizou à questão que as jornalistas estão passando de perseguições, né? Inclusive, é uma coisa impressionante a violência que é feita por alguns grupos com invasão de WhatsApp, de sites, de Skypes, de telefonia, entendeu? Você está falando no celular com uma pessoa, a pessoa corta, grava, e o pior não é isso, né? É que montam sistemas de ficar escutando as conversas, gravando, sair correndo na frente, uma competição e concorrência desleal, e uma série de outras coisas que estão documentadas, né? E o que acontece, olha que mulher corajosa, né? Jovem. Ela criou um comitê de proteção de segurança para jornalistas, que até então não existia. Ela foi até um evento internacional, né, de grandes entidades aí, mundiais, humanitárias, e revelou o que estava acontecendo. De lá acontece o seguinte: a ONU Mulheres, que é uma divisão, um braço da ONU, que cuida das mulheres, tem sede no Brasil, apoia, através de uma associação de radiodifusão, também só de mulheres, tá? A possibilidade de que haja uma investigação continuada e proteção para as mulheres jornalistas. Então, a procuradora volta para o Rio de Janeiro, né? E junta-se com importantes autoridades e faz um evento, então, com debate disso na questão
da segurança, quer dizer, como que nós vamos fazer? A partir dali é um acordo. Veja que coisa impressionante essa moça, né? Jovem, viu? Então, agora daqui para frente vai ser assim. Eu estou arrepiada. O Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, certo? E com o FBI, a Polícia Internacional dos Estados Unidos. Juntos, os três estão num processo investigativo. De quem? De que forma? Por que motivo estão fazendo essas coisas contra as jornalistas? Os índices de perseguição às mulheres jornalistas, de danos à saúde delas, inclusive morte, é uma coisa muito grave que está acontecendo, né? E o Brasil, hoje, a América Latina, são dos piores países, né, as regiões, digamos assim, tá? Para jornalistas. Veja que coisa absurda. Né? Então, tem homens que realmente, eu não sei se são desocupados ou psicopatas, eu ainda não consegui entender bem qual é a qualificação para se passar oportunista, né, que aparecer não sabe como. Mas eu ouvi mulheres também xingando os jornalistas, não é só homens. Né? Olha, Então, uma coisa vá, porque não sei o que, vocês fazem. Parece assim, sabe? Em primeiro lugar, homens advogados e mulheres advogadas tem um monte também fora da lei fazendo coisas erradas. sim. Médicos e médicas também estão fazendo. É recente todo um noticiário aí vergonhoso, né? E, na vida humana, né? Erros todos cometem. Erro judicial, erro do juiz, erro do desembargador, né? Quer dizer, os erros existem. Existe erro médico, por que não? Né? Então, existe corporativismo? Existe. Né? Agora, por que é que a qualquer coisa ataca esses jornalistas? Sabe? Então, uma coisa meio estranha atualmente. E isso aí é muito grave, porque tudo que se estuda, tudo que se trabalha é uma vida difícil, não tem horário para trabalhar muitas vezes, né? E difícil para a maternidade, como a senhora está falando há pouco agora, é muito mais difícil para as mulheres, né? Então, é um absurdo, mas que eu quero aqui registrar, né? Que a importância dessas mulheres jovens, arrojadas, esclarecidas, né? Como aí a senhora está tão bem, né? Consegue se juntar, agremiar, né, as forças e ir à luta através de união, inclusive com alguns homens sábios, né, Sim. ponderados. Eu acho que são homens, inclusive, além de inteligentes, equilibrados mental e emocionalmente, enquanto que os outros estão fazendo tudo, tanto homens quanto mulheres, um tipo de agressividade continuada, mostra o quê? Que são desequilibrados sociomentalmente, alguma coisa, não é? Para que um absurdo de perseguição a pessoa por causa de uma categoria? Dá para entender? É, é complicado, né? Porque a gente vem de uma cultura totalmente alheia à importância do ser humano, né? E assim, eu estranho determinados comportamentos porque nós já estamos nesses espaços públicos há um certo tempo, né? Sim, Mas de toda forma é preciso uma mudança grande e não tem como a gente fazer essa mudança sem se associar, sem reunir forças, né? E embora o homem não tenha um lugar de fala, porque quem sabe que é ser mulher mesmo é a gente, né? é, Mas ele pode sim se reunir e colaborar, estar sensível, né? E como eu digo, sempre existem, são vários momentos e vários tipos de feminismo, né? Existe o feminismo negro, porque assim, eu sei que com a mulher é fácil, mas eu não tenho noção, não é? Eu sou solidária, mas eu não sei falar o que uma mulher negra passa, não é? certo, Então, certo. assim, eu tenho que reconhecer. Então, tem um feminismo que busca a proteção da mulher na envelhecência, uma mulher idosa. Por quê? Porque a gente tem um número grande de mulheres idosas contaminadas com AIDS, Isso que é né? absurdo, né? Então, assim, a gente precisa. O feminismo ele não tem um único padrão, nem uma única vertente. É Ele verdade. se dispõe, né? Ele se divide. Mas uma coisa é certa: a morte não é algo natural. Não é? A invasão de privacidade não é algo natural. Matar a uma mulher porque ela não quer continuar um relacionamento não é natural.
e também não faz parte das leis sociais. Então, É, assim, é preciso garantir isso, e assim, eu fico contente de saber dessas iniciativas, porque isso não pode ser permitido. Agora, um detalhe é que nossa vida hoje é digital, né? Nossa vida é virtual. Então, assim, todos aqueles, vamos dizer, crimes que aconteciam fisicamente, hoje acontecem virtualmente, né? cibernética. Cibernético. Então, assim, É, a gente também tem que ter um certo cuidado, mas também tem que denunciar, tem que procurar as delegacias, né, de estelionato, de crimes digitais, tem que procurar e tem que denunciar e tem que pedir as devidas averiguações. A gente não pode realmente ficar alheio, é, nem temer essa denúncia, nem ficar lá, nem ser mais prejudicada ainda, né? Que a gente vem com uma trajetória e assim, para que essas gerações de agora possam sim, vislumbrar uma sim. sociedade mais justa, né? Não, o que está no meu modo de entender agora, me parece assim, um pouco de competição. O cara quer ter mais poder, então eu tenho a inteligência artificial, eu importo e clandestino o aparelho tal que vai espionar fulana de tal, você entendeu? Ela que pensa que eu não sei o quê, porque ela, sabe? É uma coisa assim que vira realmente uma situação bastante paranoica em alguns cidadãos aí, né? Que querem Uhum. mostrar um poder, não sei, de dinheiro, de tecnologia, sabe? Mudou a área do poder, muitas vezes, dos homens, ficou centralizado em outros sistemas, assim, que é um desafio, né? De parte material, financeira. Alguns até com trambiques, muitas vezes, vou ser sincera, de entrar fora da lei os equipamentos, né? Aí tem gente que eu sou rico, eu tenho não sei quantos milhões, eu tenho não sei, mas muito bem, então vamos me contar, vamos lá, né? Vamos mostrar como é que foi que as coisas. Não vai sair correndo, com certeza, né? Então, É. eu acho que tem muita coisa Vamos ver assim se tudo isso é lícito, de né? né? Eu acho assim que tem muita coisa de fantasia, uma tentativa de intimidação, me parece. Não é? Então, nós estamos, sim, também pela tecnologia, essa intimidação. Aí eu te escuto, eu grampeio a sua casa, eu grampeio a sua rede elétrica, o seu celular do lado de fora. Quer dizer, o que essa promotora está fazendo é uma das coisas extraordinárias, porque são novos crimes. É. E ela me São, né? lembrou muito, né, a Maria da Penha, né, que foi também, o Brasil ia ser multado pela ONU se não criasse uma lei de proteção para as mulheres, né? Pois é, Então, na verdade, ela buscou o apoio internacional, porque dentro do país não existia uma lei que punisse o é feminicídio. Então, assim, verdade. essa atitude dessa promotora, né, ela me assemelhou a Maria da Penha, e Sim, que bom é, que existe um movimento fora do país. Bom, se a gente não está encontrando apoio aqui, mas que venha um apoio de fora e que a gente possa realmente jovem, né? mudar Jovem, essa situação. formada em cibernética, tu vê, isso é que eu acho lindo nosso de mulheres agora, né? Que a gente está entrando, né? Você está falando em ciência, não sei o quê, mas é um mundo científico, tecnológico, né? Digital, Mas enfim. a gente pode entrar onde quiser, Elizabeth. A gente Eu acho lindo isso. estuda e chega lá. Mas eu já estou muito idosa para entrar nessas áreas, eu não sei nem como funciona. Não, Mas, olha, querida, veja, você sem saber como funciona, você está levando uma programação com 20 anos, está aqui conversando comigo, né? Como você não sabe como funciona? Se a gente não sabe, a gente procura quem sabe e dá o nosso jeito. Essa mas é, iniciativa é que no vale a pena. início foi muito engraçado. Nós conseguimos fazer uma entrevista com uma brasileira que ela estava no Tribunal Penal Internacional e ela presidia esse tribunal, né? Eu soube acesso com ela num evento aqui e combinamos de ligar, então, para ela, sabe? E foi muito incrível, porque ainda com secretária eletrônica acoplada no telefone, né? A gravação foi feita assim, sabe, no Viva Voz, mas combinado madrugada, né? Diferença de fuso horário. E ela firme, menina, que a elegância dessa mulher, o respeito dela para nós, né? Naquela assim, simplicidade, né?
E eu falo, eu estou toda arrepiada, porque aí nós estamos tocando num ponto muito sensível. É que quanto mais uma mulher sabe, quanto mais ela lidera, quanto mais inteligente ela é, mais ela vai conseguir trabalhar e orientar e proteger a que sabe menos, ou que está iniciando, enfim, né? Eu acho que é aí que está a feminista, no meu modo de entender, tá? Claro, Feminista é aquela corajosa, é aquela que se garante, é aquela que já está formada, aquela que diz assim, não mexam com ela porque eu vou protegê-la, né? Quer dizer, veja, essa mulher eu nunca vou esquecer. Olha a autoridade que ela era, né? E ela se dignou a dar atenção para nós, sabe? E toda vez que eu lembro isso, eu me emociono, porque às vezes eu penso assim, não vou desistir. Por mais difícil que esteja, me lembro. claro, Ninguém conseguiu esse mérito que nós tínhamos conseguido na época, né? isso, Então a gente tem que ter esses marcos também, que é muito importante. A gente está falando para as pessoas, né? Que valorize as coisas novas que tem, as pessoas isso. boas que orientam, que treinam, né? Como você está fazendo novos mundos, novas técnicas, novas oportunidades. Eu achei isso formidável de você, tá? Eu não sei como que eu vou te dizer, mas eu percebo que você é uma semente de transformação, né, do seu Bom, ambiente aí, já está um arbusto fortificando, não é? Como é que é a história? Daqui a pouco tem os seus frutos, mas menina, que coisa maravilhosa o seu trabalho, né, o desenvolvimento pela educação, estimulando esse potencial humano, é muito emocionante, você é muito jovem ainda. obrigada pelo jovem. E eu digo assim que a gente sempre rejuvenesce quando a gente encontra sentidos para o que estamos fazendo. Certo, E eu penso assim, o trabalho de bibliotecária, ele tem várias raízes, não é? E não tem como dissociar o nosso trabalho enquanto gestores de informação, gestores de conhecimento, mediadores, né? Aquele que leva a informação, aquele que dá o acesso à informação, mesmo a biblioteca não estando, mesmo a biblioteca de portas fechadas, ela tem que existir, sim, né? legal E, isso. assim, essa biblioteca, essa pandemia foi um aprendizado para a gente. Gente, primeiro a gente ficou com a dor de cabeça, mas foi um aprendizado porque, e agora? As bibliotecas estão fechadas. Como elas vão permanecer, né? Claro que nós temos problemas estruturais, gente. Não dá para você falar de biblioteca num país que ainda é miserável, num país que tem pessoas que não leem, país que tem pessoas que passam fome, país que tem cidades que não tem energia elétrica. A gente ainda tem essas realidades no nosso Sim, é país. Então, verdade. como é que eu vou chegar com biblioteca, gente? Parece até ser ridículo isso. Parece até que eu estou, vamos dizer assim, inflamando uma situação. Mas a biblioteca, ela tem que existir junto com um conjunto de políticas públicas. Veja, Certo. aqui na nossa cidade, é da década de 70, 80, em cada cidadezinha de Pernambuco tinha um cinema e uma biblioteca. Olha que Municipal, cinema e biblioteca. Hoje nós temos pouquíssimas bibliotecas, os cinemas dos bairros foram fechados. Então, assim, a cena cultural da cidade, ela está assim, sim. cambaleando. Por quê? É, isso é Precisa. importante que a senhora está colocando, sim. Muito importante. Então, talvez isso seja uma realidade de todo o país, né? Quem sabe você já passou por alguns momentos de ver essa cena e essa cena está sendo reduzida. Então, veja só, como é que parece uma coisa surreal a gente falar de biblioteca, mas a biblioteca não é só aquele conjunto de estantes com livros. A biblioteca ela é um conceito. A biblioteca, ela parte da leitura, da transformação, de você poder criar outras realidades. A gente diz assim, bom, o que que leva uma criança a estar morando na rua ou estar se marginalizando? O que que leva isso tudo, né? Aí a gente fica pensando assim, hoje eu abro a minha geladeira e posso escolher, no mínimo, 3 opções de alimentos, no mínimo. Mas é bom você escolher quando você tem opções. Então, quando o seu leque de opções é muito reduzido e quando você tem um cenário de violência, né, Uhum. de estrutura familiar, então
essas opções ficam menores ainda. Então, o que a gente tem que trabalhar? Gente, a leitura tem que estar associada à educação, à permanência da escola, a uma melhor estruturação desses equipamentos, a valorização do professor. É um trabalho multidisciplinar, um trabalho conjunto. Então, assim, mas chegando lá, o bichinho da leitura, né? Criando-se o hábito da leitura, gente, isso não volta, isso não regride, né? O É, caminho é lá para frente, né? O e caminho normalmente as bibliotecas, né, não sei aí, mas no Sul tinha isso, eu não posso dizer que ainda está, né? Mas tinham, por exemplo, momentos de declamação de poesias, né, aqueles jograis, que também eram muito interessantes, né? Palestras, né? Tinha muitas coisas assim de concursos, né, do conto, do que tinha lido. Quer dizer, são situações que acabam estimulando a criatividade da pessoa. É como a senhora disse, enquanto eles estão lá dentro da biblioteca, eles estão aprendendo, inclusive se sociabilizando, né, do ponto de vista cultural, político, né, de sociedade, do grupo ali, né, as ideias diferentes, as formas diferentes de comunicação, do que ficar por aí, né, que a gente, coitados, onde eles vão? Né? O que ele vai fazer? Quem empresta um livro vai? Quem vai lá ler um livro? Né? Não tem também essa possibilidade, né? Minha querida, eu aprendi muito com você em primeiro lugar. Eu acho que que bom aprender com gente jovem. Não, para de brincadeira, viu? Olha, eu tô te falando. É tão bom ver e ouvir como é que você, jovem, já está semeando, não é? Essa essa atividade feminina, como é que ela vai se renovando, inovando, né? Você está trazendo para a tua região, adaptando a isso, né? E isso é formidável, é uma liderança social de destaque mesmo. Eu quero te dar meus parabéns e que você sirva de exemplo para todas as outras moças como você, né? Eu estou muito agradecida e assim, se você quiser como é que é assim, colocar mais alguma coisa aqui que eu não tenha perguntado, fique à vontade, então, porque daí vou estar finalizando, porque eu já te aluguei bastante tempo, né? Ah, Vai lá. eu quero dizer que foi um prazer, né, estar participando dessa iniciativa, né? Nós conversamos muito antes, né? Nós nos conhecemos um pouco, e que bom que existe a tecnologia para a gente chegar a esses momentos, a gente divulgar essas informações. Eu quero dizer sempre, se eu puder complementar, eu gostaria de indicar, né, não como uma sumidade, não é isso, indicar um livro Certo. para os pais que gostam de contar histórias para os filhos. Eu trouxe até ele aqui. Eu não sei se Nossa, que lindo. é Chapeuzinho Esfarrapado. Certo, que bonito, cara. A própria capa é bonita. Depois a gente faz uma foto e Não, se manda que a gente coloca lá, não. tá bom? Aí esse é um livro que traz histórias de princesas totalmente diferentes que decidiram não se casar, que decidiram viajar, tomar outro rumo na vida, né? E eu quero sempre dizer que o feminino tem que acompanhar a gente nos mínimos momentos. Por exemplo, quando eu estava contando uma vez a história, eu estava me recusando a contar uma história da Cinderela, que eu acho que uma história muito chata e muito machista, e que reduz a mulher a, a, a ações que assim reduz muito a participação da mulher, né, a vontade, é como se ela não tivesse liberdade para fazer nada. E aí minha filha chamou a atenção do seguinte momento, que ela disse assim: eu estava vendo aqui que as princesas não vão para a escola, mãe. Eu quero ser princesa, que é para não ir para a escola, que é chato para a escola. Então, ela me falou uma coisa que disse realmente, né? Mulher na Idade Média, que era a maior parte desses contos, né? Elas não estudavam, elas não tinham vontade. Grande parte das princesas eram analfabetas. Então, comecei a pesquisar sobre essas histórias das princesas. Sim. E elas
não concordasse com o casamento, grande parte das mulheres eram abandonadas na rua, então, como elas não sabiam ler, como elas não tinham nenhuma formação, nem tinham domínio dos espaços públicos, elas se prostituíam, né, ou morriam. Então, assim, os contos de fadas têm que espelhar o que estamos vivendo. Então, assim, vamos ver o que é que nossas crianças estão lendo, o que é que elas estão acessando na internet. Vamos ficar mais juntos, nossos filhos, porque é nessa construção que a gente vai ter uma expectativa melhor de pessoas, né? É isso, gente. Uhum. Minha querida, adorei, tá? Muito obrigada, foi um grande aprendizado. Foi uma aula praticamente, né? Porque você trouxe muitas informações novas e é muito interessante saber que num estado como Pernambuco tantas iniciativas tão lindas e tão úteis estão sendo feitas que a gente ainda não tem muito conhecimento em outros estados, né? Quer dizer, eu acho assim que vocês são inovadores, né? É gostoso esse seu sotaque aí, essas terminologias que você usa. Achei muito graciosa, tá? Muito obrigada, uma grande alegria mesmo, Obrigada. honra de estar conversando com você. Um abraço a todas as pessoas daí, né? Muitas horas, minha querida, tá? Um abraço mesmo, de coração, a minha gratidão, certo? Para você também. Um abraço e boa noite, né? Com Deus. E é assim, gente querida, nós estamos né, terminando mais uma entrevista aqui. Com certeza vocês gostaram bastante pela simpatia e várias informações novas, né? Conviver com outro pedaço do Brasil, assim, com uma mulher que está trazendo tantas áreas de liderança, com certeza é muito gratificante para vocês também, né? Coisas que a gente aprendeu até como lidar com a empregada doméstica. Veja lá quantas coisas lindas. Voltem para trás e vejam quanta lição a gente teve com a senhora hoje, verdadeira aula, tá, minha querida? Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Um Agradeço. grande beijo no coração, gente. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.